Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, é uma das obras mais representativas do arcadismo brasileiro, publicada em 1792. Através de poesias líricas idealizadas, o livro retrata o amor entre Dirceu e Marília, mas também reflete o contexto social e político da época, marcada pela opressão colonial e pelas tensões que terminaram na Inconfidência Mineira. Na obra Marília de Dirceu, o autor utiliza o narrador-personagem, onde ele vive um pseudônimo chamado Dirceu. Nessa obra, ele utiliza muita poesia lírica, onde ele vai contar toda a beleza de Marília, todos os seus sonhos de viverem juntos e as tristezas da separação. Ele também vai utilizar esse narrador para contar seus pensamentos e sentimentos para o leitor. Falar sobre o tempo. O tempo é uma obra psicológica marcada com muitas emoções, sentimento e lírico. Se uma cronológica rita de acontecimentos, as liras expressam o estado emocional de Dirceu ao longo do romance, sendo que o ritmo é dado pela intensidade de seus sentimentos. Personagens são aqueles que participam na história. Eles podem ser classificados em três: protagonista, antagonista e coadjuvante. Protagonista é o que mais aparece na história e geralmente a história é contada sobre ele. Antagonista é aquele que se opõe ao protagonista. E coadjuvante são os personagens secundários que ajudam no desenvolver da história. E no livro Marília de Dirceu, nós temos somente os personagens principais, sendo eles Dirceu e Marília. Dirceu foi um protagonista alter ego do autor, que ele retratava seu amor por Marília por meio de poemas, e sonhava também em viver uma vida simples e bucólica ao seu lado. Agora Marília foi a amada de Dirceu. Ela foi inspirada em Maria Joaquina e foi retratada de forma idealizada, retratando a beleza e a pureza do amor. Agora eu vou falar sobre espaço. Espaço é o local onde a narrativa se desenvolve. Ele pode ser físico ou psicológico. Físico seria as casas, bairros e cidades, e psicológico que passa na cabeça dos personagens. No livro Marília de Dirceu, nós percebemos que o espaço é físico, por se tratar de um ambiente bucólico ali no campo, onde Dirceu idealiza uma vida feliz com Marília. Marília de Dirceu foi escrito no final do século XVIII, durante um período de grandes transformações sociais, políticas e culturais, não só no Brasil, mas no mundo. A obra de Tomás Antônio Gonzaga está inserida no contexto do arcadismo, que foi um movimento literário que surgiu na Europa e se espalhou para o Brasil, caracterizando pela busca de uma literatura que exaltasse os valores da simplicidade, da razão e do equilíbrio, que foi influenciado pelo iluminismo. No Brasil, essa época foi marcada pela opressão colonial portuguesa, com o país ainda submetido ao sistema de exploração econômica e política da metrópole. No entanto, o século XVIII também foi um período de crescimento do pensamento crítico, especialmente entre as elites mineiras. Esse ambiente ele proporcionou o surgimento de movimentos de contestação ao domínio português, como a Inconfidência Mineira, que ocorreu em 1789, e teve uma grande influência sobre os intelectuais da época, incluindo Gonzaga, que era envolvido com os ideais republicanos e libertários.
O livro, portanto, não é apenas uma expressão de amor idealizado e da busca pela harmonia, que são típicos do arcadismo, mas também reflete as tensões políticas e sociais de uma sociedade colonial que começava a questionar a sua relação com a metrópole. Além disso, Marília de Dirceu traz consigo uma crítica velada à opressão colonial e um anseio pela liberdade, expressando o desejo de uma sociedade mais justa e autônoma, alinhada aos ideais iluministas que estavam ganhando força na Europa. Tomás Antônio Gonzaga foi um poeta, escritor e juiz português que viveu no Brasil durante o período colonial. Nasceu em Miragaia, no Porto de Portugal, estudou Direito na Universidade de Coimbra. Em 1772, ele mudou-se para o Brasil como juiz e trabalhou em várias cidades, incluindo o Rio de Janeiro e a Vila Rica, que hoje em dia é o Ouro Preto. Ele conheceu Maria Dorotéia Joaquina de Seixas Brandão, sua musa de inspiração para Marília de Dirceu. Ele escreveu Marília de Dirceu em 1792, considerada uma das principais obras da literatura brasileira. Ele envolveu-se na Inconfidência Mineira, um movimento independente brasileiro. Ele acabou sendo preso e exilado em Moçambique e acabou morrendo por lá em 1810. No livro Marília de Dirceu, o clímax acontece quando o amor de Dirceu por Marília enfrenta desafios maiores, especialmente os conflitos internos e a angústia que surge com a separação e a impossibilidade de viver plenamente esse amor. O autor Tomás Antônio Gonzaga, inspirado pela sua própria paixão e experiências, usa a figura de Dirceu, seu alter ego poético, para descrever o sofrimento e a incerteza de viver um amor idealizado que é constantemente ameaçado por circunstâncias da vida e limitações da época. A explicação para o clímax está na própria natureza do amor idealizado. Gonzaga, por meio de Dirceu, representa a busca pela felicidade amorosa, mas com um senso de realidade que interfere nesse ideal. O livro reflete o sentimento de esperança e decepção, já que Dirceu é separado de Marília, passando pela saudade e pela luta intensa para manter a esperança de um reencontro. É uma obra que transita entre o idealismo do amor puro e as duras realidades da vida, como a prisão e o exílio de Gonzaga, que influenciam o tom de tristeza e reflexão sobre a fugacidade do tempo e da felicidade. A obra composta de liras apresenta uma história de amor entre Dirceu e Marília. Nas poesias, Dirceu expressa seu amor, descrevendo sua musa com devoção e idealizando uma vida simples e tranquila ao lado dela. Em suas liras, Gonzaga mistura sentimentos de exaltação, saudade e tristeza, principalmente nas partes finais, que ele escreveu enquanto estava na prisão. A prisão e o exílio do autor, por sua participação na Inconfidência Mineira, ensoma um tom melancólico e reflexivo à obra, que trata da frustração de um amor separado pelas circunstâncias.